Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da História do Mundo contada pelas epidemias. Nos dois episódios anteriores eu ressaltei a importância dos micro-organismos na interação humana, um pouco da história da microbiologia, da formação do nosso microbioma e da relação de alguns vírus com algumas doenças infecciosas que sem dúvida alguma mudaram o curso da humanidade. Falamos bastante sobre a importância da varíola, da sua extinção, mas de um vírus que deixou um rastro de mortalidade como nenhum outro no planeta Terra. Hoje nós vamos falar de dois vírus e das suas implicações na história humana: o sarampo e o vírus da febre amarela. Mas eu gostaria de começar essa apresentação dando uma valorização importante aos textos médicos, àqueles que nos precederam e que foram os precursores, então, da medicina. E a gente não poderia deixar de falar do Hipócrates, que é considerado como o pai da medicina. Hipócrates viveu mais ou menos na época século V a.C., e data deste período os seus primeiros escritos, os seus primeiros registros sobre a arte da ciência médica. E como este programa visa falar sobre epidemias e pandemias, o Hipócrates também é um dos primeiros a descrever o que seria as epidemias. E ele relacionava as epidemias como doenças que eram provenientes de alterações climáticas, de ventos da época fria. Tanto é que o termo epidemos, que vem o radical grego que define a palavra epidemia, significa aqueles que não moravam nas cidades. Ou seja, as epidemias vinham de uma outra região e iam embora. Então essa era a maneira que os antigos médicos, e entre eles o Hipócrates, pensavam nas epidemias, como doenças que passavam por uma determinada região e depois elas iam embora. É provável, e o Hipócrates descreve isso, que a primeira epidemia que ele registra, o que ele, na verdade, pensa ser como uma doença, foi a epidemia, uma provável gripe que acometeu a região do porto de Marmara, em Istambul, hoje Turquia. Então o Hipócrates tem esse relato e eu não poderia deixar de começar esse nosso episódio de hoje sem falar da importância dele, né, em toda a arte médica, mas também como um dos primeiros indivíduos a fazer relatos de epidemias e pandemias. Nós vamos começar falando hoje do sarampo e nós vamos ver que o sarampo tem uma relação muito parecida com a varíola, na questão da devastação de alguns territórios, e a gente vai ter uma história muito parecida que eu falei da varíola aqui no território americano. O sarampo, embora seja uma doença milenar, até hoje ele continua sendo um problema de saúde pública. É um vírus que ainda nós registramos casos principalmente por esta onda de não aceitação, de não acreditar nas vacinas, movimento anti-vacinas que a gente vê pelo mundo todo. O sarampo, o ano passado, em 2019, é provável que provavelmente 36 mil óbitos ocorreram em todo o mundo em pessoas que não haviam sido vacinadas ou que se recusaram a fazer a vacina do sarampo. Então nós vamos contar um pouquinho da história do sarampo e como ele influenciou o rumo da história. E é essa a nossa base do nosso programa, é falar exatamente sobre isso, sobre alterações da história causada por doenças infecciosas. Sempre se discutiu a origem do sarampo, né? Como é que esse vírus chegou até o ser humano. O sarampo pertence a uma família chamada de morbillivirus. Existem outros vírus que não acometem o ser humano e que são reconhecidos em alguns animais.
O sarampo é um dos vírus mais contagiosos, mais infecciosos que nós conhecemos. Hoje, quando vivemos essa questão do coronavírus e há um índice de transmissibilidade de em torno de 2 a 3, ou seja, cada indivíduo infectado passaria para 2 ou 3 outros suscetíveis, no sarampo, cada indivíduo infectado pode contaminar até 18 outros indivíduos suscetíveis. Então, é um vírus de alta infecciosidade e aí a gente vai já explicando o porquê que ele se tornou um vírus tão importante nos tempos passados. A origem do sarampo mais provável é que ele tenha vindo de um vírus que causa uma doença em cães chamada cinomose. Esse vírus é um vírus parente, então, do vírus do sarampo humano e há uma relação genética, uma relação estrutural muito parecida. Então, há um consenso de que provavelmente esse vírus que atacava os cães, causando a cinomose, migra para o ser humano e aí ele passa a causar o sarampo. E a gente vai ver daqui a pouco uma história bem interessante, mitológica, sobre essa possível correlação. Os primeiros relatos de infecção do sarampo provavelmente datam da epopeia da Ilíada, escrita por Homero há em torno de 700, 800 anos antes de Cristo. Então, o sarampo está presente na população humana há bastante tempo, mas a gente sabe que ele se torna um problema epidêmico, um problema importante de saúde, quando nós começamos a observar o surgimento de grandes cidades, cidades com acima de 200, 300 mil pessoas, que nós sabemos hoje que essa população ela é uma população importante para que se sustente uma epidemia de sarampo numa determinada região. Então, como é um vírus contagioso, ele precisa estar contagiando outras pessoas para que ele se sustente dentro de uma comunidade. E isso passou, então, a ser visto na história humana depois de 500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque até lá nós não tínhamos grandes cidades, grandes populações. Havia vilarejos, pequenos agrupamentos de pessoas, mas com o crescimento da Babilônia, de Nínive e de Atenas, como a gente vai discutir daqui a pouco, nós passamos a ter grandes aglomerados de pessoas e com isso foi possível que o sarampo se propagasse pela história humana. Aqui é uma gravura mostrando a região da Mesopotâmia, onde a Mesopotâmia, como o nome diz, meso é meio, pótamos é rio, água, né? Foi uma região muito rica, muito progressiva, importantíssima na história da humanidade. Estava ali localizada na região do Tigre, do Eufrates, do rio Tigre, do rio Eufrates, que hoje constitui mais ou menos aquela região do Iraque e do Irã. Então a Mesopotâmia é uma das cidades onde a gente observa um início de aglomeramento de pessoas. Mas é exatamente com a Babilônia, com Nínive e Atenas que a gente tem documentação da importância do sarampo nessas comunidades. A praga de Atenas, conhecida muito bem na literatura e uma das 3 grandes pragas que acometeram os povos antigos, as outras 2 a gente vai ver no nosso próximo episódio. A praga de Atenas aconteceu no ano 430 a.C., ela veio depois de uma sequência de guerras que estavam acontecendo no território grego, chamadas Guerras Médicas, e havia então uma batalha pelo domínio da Grécia entre as cidades de Atenas e de Esparta. Acontece a Guerra do Peloponeso, essa guerra clássica, descrita na literatura de modo bastante mitológico até, e Atenas, nesse momento, era uma cidade onde provavelmente existiam mais de 250 mil pessoas. E a cidade era completamente murada, completamente ilhada. A única saída fora da terra era para a região do porto, por onde Atenas recebia as suas especiarias e fazia todo o seu comércio. Então, é uma cidade que tinha o porto como a sua principal via de acesso. Nesse momento da guerra, quando a Guerra do Peloponeso está acontecendo,
acontece uma grande epidemia em Atenas. Existem controvérsias se essa epidemia foi causada por sarampo, por tifo ou por outra doença infecciosa não conhecida. Particularmente, é uma opinião pessoal, e alguns infectologistas, alguns estudiosos como eu da ciência epidemiológica, eu tenho uma convicção que tenha sido o sarampo. Até eu vou descrever daqui a pouco por que a gente pensa nesse tipo de vírus como causador dessa epidemia. Mas só para a gente ter uma ideia do que essa epidemia ocasiona em Atenas, a cidade sitiada, praticamente tudo acontecia dentro da cidade, em grandes aglomerados, condições de higiene muito precárias. Cerca de 1/4 das tropas militares de Atenas, que estavam defendendo a cidade, são mortos, vão a óbito por causa dessa epidemia. E acredita-se que essa epidemia tenha atingido cerca de 2/3 da população. Então foi uma epidemia altamente contagiosa, com uma taxa de mortalidade bastante significativa. Claro que isso acaba levando ao fracasso de Atenas em conseguir defender o seu território. Então temos uma doença infecciosa contribuindo então fundamentalmente para a mudança da história. Como seria se Atenas tivesse saído vencedora dessa guerra e não tendo sido derrotada não pelo exército espartano, mas sim por uma epidemia? Uma coisa para a gente pensar, como é que teria sido a história humana nesse sentido. Por que se discute que é possível que tenha sido o sarampo? Aqui a gente tem uma gravura representando o deus Apolo, que seria um deus que estaria protegendo as tropas atenienses, e aqui a gente vê que ele está lançando uma flecha em direção a cães e a mulas. Por que isso é simbólico? Nós falamos no início, né, que provavelmente o vírus do sarampo migrou do cão para o homem. E aqui é possível que haja uma relação, para quem pintou essa tela, que haja uma relação de uma provável proteção do vírus, exterminando, né, os cães e os cavalos e as mulas, que eram animais precursores de sarampo, e, consequentemente, tentando proteger a população ateniense. É uma discussão levantada até hoje, né, se isso não veio exatamente, se esse vírus realmente não migra desses animais para o ser humano. Apenas uma curiosidade para a gente ilustrar um pouquinho essa apresentação. Tucídides foi um general ateniense importante que foi acometido por esta doença e ele sobreviveu. Mas ele escreve um livro muito famoso, muito clássico, chamado A História da Guerra do Peloponeso, onde ele descreve toda a batalha, toda a história dessa batalha, e ele descreve exatamente a epidemia. E aqui eu separei trechos que ele descreve da epidemia e que são muito semelhantes à doença, ao sarampo, né? Ele descreve que as pessoas tinham um calor intenso na cabeça. Provavelmente ele estava descrevendo que as pessoas tinham febre. Os olhos se tornam vermelhos e inflamados. Provavelmente conjuntivite, que é muito comum que aconteça fazendo parte do quadro clínico do sarampo. A garganta e a língua rapidamente sangram. Também vemos isso no sarampo. A respiração se torna não natural e fétida. A pessoa espirra e tosse e às vezes tem violentas convulsões. Essa descrição é muito compatível com o sarampo, principalmente o sarampo mais agressivo, que era uma característica do vírus naquela época, quando as pessoas não tinham imunidade. Então, na nossa opinião, é possível que essa praga de Atenas, né, do ano 430 a.C., a primeira das grandes pragas que a gente vai escrever aqui, ela possa ter sido causada pelo sarampo, que, como eu disse, mudou, sem dúvida alguma, o curso da história. O que acontece a partir dessa situação? Esparta passa a ter uma hegemonia na Grécia, novas guerras acontecem, aí nós passamos a entrar naquela era, né, das grandes conquistas, das grandes batalhas, quando a Ásia e a Europa batalhavam pelo controle do mundo conhecido até então, e após várias batalhas, várias consequências,
a Grécia é tomada por Alexandre Magno, que passa a ser o grande imperador naquele momento, que estende seu império passando pela Ásia e então invadindo, chegando até a Índia. Essas consequências, então, da hegemonia de Esparta são discutíveis. Será que haveria a conquista da Grécia por Alexandre Magno se Atenas tivesse sido saída vencedora dessa batalha? Não sabemos. Essa é uma gravura, de Charles de Brun, onde ele mostra aqui a chegada de Alexandre Magno quando ele vai fazer a tomada da Grécia. O sarampo, semelhantemente ao que eu falei na varíola no nosso episódio anterior, ele foi devastador para populações nativas aqui na América, semelhante ao que o vírus da varíola ocasionou por aqui. Com a colonização da América em 1492, nós achamos que o sarampo possa ter sido responsável por redução da população indígena local em até 50%. Os nativos que aqui moravam eram pessoas completamente suscetíveis a qualquer vírus que estivesse rondando o planeta Terra. Ou seja, não havia exposição desses índios, desses indivíduos que viviam aqui na América, a vírus que já corriam pela Europa. Veja que a gente saltou aí de um período antes de Cristo até um período da Idade Média, praticamente dito, né? E a gente sabe que nesse período o sarampo continuou fazendo vítimas por toda a Europa, por toda a Ásia. Mas chama atenção, a gente deu um salto agora aqui para falar um pouquinho da nossa região, que assim como a varíola, o sarampo, quando chega aqui atingindo a população nativa, ele tem um comportamento de levar a óbitos bastante importante. Em 1529, quando os espanhóis conquistam o território cubano, acredita-se que de 2 em cada 3 nativos de Cuba foram a óbito por sarampo. Então vejam como muito se mudou aquilo que nós discutimos sobre a resistência da população nativa aqui da América aos colonizadores, foi muito influenciado pelas doenças infecciosas que esses colonizadores trouxeram para cá. E veja que, não necessariamente só naquele período, mas muitos locais onde o sarampo não era conhecido, não tinha chegado, como por exemplo no século XIX, nas Ilhas Fiji, que passa nesse momento a serem de colonização britânica, uma contaminação por sarampo da Ilha Fiji aproximadamente levou à redução de 40% da população. Então uma população completamente virgem de exposição ao vírus, quando é exposta, ela pelo alto grau de infecciosidade, ela tem uma alta possibilidade de mortalidade. A Groenlândia também, no século XIX, 99% da população teve sarampo, mas não foram a óbito. Teve redução de 40% também na Groenlândia por causa do sarampo. Então a colonização espanhola na América, além de trazer os seus hábitos culturais, as suas crenças religiosas, elas trouxeram também vários vírus que foram muito importantes do ponto de vista de facilitar essa colonização, tendo em vista que as pessoas adoeciam com muita facilidade. Aqui na Guerra Civil Americana, também houve várias baixas entre os confederados, né? Em exércitos assim de 67 mil soldados, o sarampo chegava a levar à morte em torno de 4 mil soldados. É possível que muito da ocupação e das consequências da Guerra Civil Americana tenham sido influenciada por causa do sarampo. Muitos soldados eram acometidos, o número de pessoas que viviam juntos, que viviam nos acampamentos era muito grande, a disseminação do vírus nesse momento passou a ser muito significativa e muitos exércitos foram enfraquecidos por causa da disseminação do sarampo. Essa aqui é a capa da revista Time, falando do virologista chamado John Anders, que é o descobridor da vacina contra o sarampo. E essa vacina ela entra para uso mundial a partir de 1962, 63,
e muda completamente o curso da doença no planeta. Muito embora, como eu disse, infelizmente, com esse movimento antivacina que a gente tem observado hoje, o sarampo ainda continua sendo um problema importante. O sarampo poderia ter sido erradicado, assim como foi a varíola, através da vacinação. Mas, infelizmente, por esse movimento de não vacinar, ainda facilita que o vírus, porém hoje com bem menos mortalidade e morbidade, ainda esteja afetando a nossa população. O segundo vírus do episódio de hoje é um vírus bem conhecido aqui no Brasil, e é muito importante que a gente fale sobre a origem dele, né? É o vírus da febre amarela, é um vírus chamado flavivírus, e esse vírus é um vírus que já acompanha a humanidade há muito tempo. Veja que aqui em amarelo são as regiões acometidas pela febre amarela. Nem sempre foi assim. Nós já tivemos febre amarela no continente europeu, de modo importante, mas devido à questão ambiental e à própria questão da transmissibilidade, hoje não se observa a febre amarela nesses países. Mas essa área tropical aqui, né, que inclui o Brasil, alguns países aqui da Sul-América e principalmente essa chamada África equatoriana e África subsaara, é uma área importantíssima para a febre amarela. E a gente vai entender por que a febre amarela veio para o Brasil e se tornou um problema importante, inclusive em outros países. Né? Só para lembrar que a febre amarela ela pode ter dois ciclos, um chamado ciclo silvestre, onde a gente tem um mosquito que pica um primata, normalmente um macaco que está infectado, esse animal é picado por um outro mosquito e esse ciclo então ele se mantém na área silvestre. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos mais ciclo urbano, nós só temos a febre amarela silvestre. Né? Há muito tempo que foi erradicada a chamada febre amarela urbana. O último episódio aconteceu no Acre em 1976. Nós temos atualmente apenas, infelizmente, a forma chamada silvestre. A forma urbana é quando o mosquito pica o indivíduo contaminado, um outro mosquito pica esse indivíduo e leva para um indivíduo suscetível. Esse processo, então, é a chamada forma urbana. Na forma urbana, a gente tem o Aedes aegypti como o mosquito mais importante transmissor, o mesmo que causa dengue, o chikungunya, o zika vírus. Na forma silvestre, a gente tem um mosquito chamado hemagogo, mas os dois têm o mesmo tipo de comportamento de serem vetores de transmissão. O oeste da África sempre foi, a partir principalmente do século XVI, uma fonte de exportação tanto da malária quanto da febre amarela. Nós não vamos falar de malária aqui, porque a ideia dessa nossa série é falar de epidemias, pandemias que mudaram o curso da humanidade em formas pontuais. A malária sempre foi endêmica, ela sempre acontece de uma maneira mais arrastada, com morbidade e mortalidade sim, mas não a ponto de influenciar substancialmente na mudança ocupacional, geográfica, cultural de um país. Então nós não vamos falar de malária nessa série, nesses episódios. Mas a importância que eu coloco aqui é principalmente com a escravatura, que começa exatamente aí no século XVI, esses vírus vêm junto com os escravos da África. A maior parte dos escravos da África vinham para cá, para a América Central, para a América do Norte, para a América do Sul, e boa parte deles tinham problema de vir infectados com a malária e com a febre amarela. Muitos até, acredita-se que os próprios mosquitos, tanto o hemagogo quanto o Aedes aegypti, vieram também como vetores, já vinham nos navios, né? A lembrar que as viagens de navio eram mais rápidas do que as viagens lá do início da navegação, então era possível que, principalmente saindo ali da costa da África, esses indivíduos chegassem no Brasil ainda não tendo doença, manifestando a doença depois aqui, ou então ficando doente durante o trajeto de navegação. Até o século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, né, a febre amarela foi sempre algo discutível. Sabia-se que se tratava de um vírus,
mas a descoberta do vírus se dá ali no finalzinho do século XIX, do século XX. Então, foi considerada por muito tempo uma doença de causa desconhecida, uma doença febril, que tinha um alto grau também de mortalidade, mas não tinham sido isolado ainda o vírus para que a gente pudesse correlacionar a doença com o agente causador. Temos vários exemplos de comprometimento importantíssimo, né? Aqui na América, em Yucatán, em Havana, em Cuba. O Brasil, a partir de 1686, passa a ter problemas importantes com a febre amarela aqui, e a Inglaterra, em 1878, em Swansea, né, exatamente mais aquela área do País de Gales, a região da Grã-Bretanha, também passa a ter problemas com a febre amarela lá, exatamente por essa migração de escravos da população negra africana que levava o vírus junto, né, quando eram exportados para esses países. Isso aqui é uma cena de um hospital da Inglaterra, mostrando pessoas acometidas por febre amarela em grandes enfermarias, e acredita-se que o nome febre amarela tenha vindo de 3 situações, né? Por que se chama febre amarela? Primeiro, porque boa parte das pessoas acabam tendo comprometimento do fígado, da vesícula biliar e tem icterícia, que é aquela coloração amarelada das mucosas e da pele. Então é uma possibilidade que isso tenha originado o nome febre amarela daí também. Outra coisa que se discute é que alguns navios, quando tinham pessoas adoentadas provavelmente pela febre amarela, então pessoas com febre, eles hasteavam uma bandeira amarela como sinal de alerta de que havia doença ali no navio. E uma outra hipótese que durante o comprometimento de pessoas na Inglaterra, essas pessoas eram vestidas nas enfermarias com uma jaqueta amarela para diferenciar de outros pacientes, que eles chamam de yellow jacket. Provavelmente, então, vem daí, é uma mistura, então, do quadro clínico, do aviso dos navios e da yellow jacket, o nome febre amarela. Estamos falando de mudança de história, nós podemos explicar várias situações onde a febre amarela teve papel importante na mudança da história humana, da geografia, mas uma das mais importantes que eu considero foi em torno de 1800, Napoleão Bonaparte estava pretendendo fazer uma base francesa na região do Caribe. No seu plano de expansão, né, da França para a conquista de outros países, de outras regiões, ele vinha tentando manter uma base francesa no Caribe. E no Haiti, quando a França já estava ali como responsável pela colonização do país, muitos escravos, muitas pessoas, não escravos, mas muitos nativos ali do Haiti, estavam se rebelando contra essa ocupação francesa. Napoleão, ele então pede para que uma expedição do general Leclerc, que era seu cunhado, fosse conter essa revolta dessa população de nativos do Haiti. E nesse momento chegam escravos africanos no Haiti para voltar a compor a população local, né? E o que acontece é que esses escravos vêm com febre amarela. A maior parte já tinha um certo grau de imunidade porque tinham já se expostos ao vírus, e quando a tropa do general Leclerc chega para controlar a rebelião, muitos soldados dessa tropa são acometidos pela febre amarela, inclusive o próprio general Leclerc vem a óbito. Em torno de 27 mil óbitos também acontecem, fazendo com que a França desista de fazer o controle na população do Haiti e, consequentemente, mudando completamente os planos de expansão aqui para a região da América. Então, provavelmente, a febre amarela foi muito importante no sentido de evitar que esse processo acontecesse durante esse período, essa ocupação. Vamos ver agora um outro dado bastante importante,
bastante interessante da história, que é a importância, a gente pensa na febre amarela como algo acontecendo apenas no Brasil, acontecendo em países mais pobres, mas os Estados Unidos teve diversas epidemias de febre amarela. Aqui uma gravura mostrando uma família, a maior parte das pessoas acometida pela febre amarela e com alto índice de mortalidade. A primeira grande epidemia de febre amarela americana ela acontece na Filadélfia, em 1793. Em torno de 4.000 mortes acontecem ali. E a maneira que as pessoas viam de fugir do problema era exatamente fugir da cidade, era sair da cidade. Nessa época, a capital americana foi mudada de sede, ela foi para Maryland, devido à grande epidemia que acontecia na época na Filadélfia. Então veja, uma doença infecciosa mudou pela primeira vez a capital americana de sede, exatamente porque as pessoas fugiam desse tipo de problema. Não tendo como enfrentar, era comum que se migrassem para cidades vizinhas onde a epidemia não estivesse acontecendo. Acredita-se que em 1878, em todas as cidades portuárias americanas relatavam epidemias de febre amarela. Em torno de 1/10 da população americana, em 1878, provavelmente foi contaminada pela febre amarela. Então a febre amarela teve, sim, um papel bastante importante na geografia americana. Esse aqui, para a gente encerrar a apresentação, é uma foto da construção do Canal do Panamá, né, que tinha por alvo uma obra fantástica, realizada num período de engenharia ainda bastante básico, de ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Quem liderou esta obra foi um indivíduo chamado Ferdinand de Lesseps, e isso era um grande projeto chamado La Grande Enterprise, de 1881. E eles, quando começam a fazer esta obra no Panamá, eles não contavam com o problema da febre amarela, né? Eles começam com cerca de 2.000 homens, pessoas oriundas da Europa, a mão de obra toda, a maioria veio da região europeia, veio da França, alguns vieram dos Estados Unidos, mas houve em torno de 2.000 homens que começaram essa obra. Em 1882, um ano depois do início da obra, já havia 400 óbitos por febre amarela. Um ano depois, 1.300 óbitos, e depois começou a observar cerca de 200 mortes por mês, só nessas pessoas que construíam o Canal do Panamá. Isso culminou com a falência dessa empresa em 1889, porque ninguém mais queria ir trabalhar na região, tendo em vista o grande risco que corria com a febre amarela por lá. Então vejam que essa obra, além dela demorar por muito tempo por causa da escassez da mão de obra, ela praticamente não ocorre. E ela só ocorre, ela só vem a se tornar essa grande obra que todos nós conhecemos através de um processo de pulverização de inseticidas que eram jogados então nas matas. E essa questão de associar o mosquito à provável transmissão da febre amarela foi desenvolvida pelos cubanos. Os cubanos passaram então a praticar essa pulverização e conseguir controlar a febre amarela, eliminando não o vírus, mas eliminando exatamente o vetor. Só com esta prática sendo difundida e chegando até o Canal do Panamá, em mais ou menos em 1881, isso vem a acontecer, e o Walter Reed, que era um grande general americano, foi o indivíduo que levou essa obra adiante, exatamente por entender que, uma vez que fosse possível fazer a desentitização do vírus e do mosquito, ele conseguiria controlar o processo da infecção. Só em 1927 o vírus foi isolado, né? O vírus da febre amarela foi isolado só em 1927, e aí a partir de então
foi possível depois se criar uma vacina, mas vejam que hoje, ainda hoje, especialmente no continente africano, a febre amarela ainda leva a óbito em torno de 20 mil pessoas por ano. Nós vamos terminando por aqui e no próximo episódio a gente vai discutir sobre uma das grandes pragas da humanidade, a peste negra, e como ela influenciou e muito, principalmente a história da Europa e da Ásia. Até o próximo episódio.